Boa tarde, meu nome é professor André Luiz, estou aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula de História da Escola Municipal Professora Regina da Silveira Ramos Vieira. O assunto de hoje iremos tratar a respeito da África, dos grandes reinos e grandes impérios. Bom, nós sabemos que a partir da chegada dos portugueses no Brasil e da colonização, o Brasil e o continente africano terão laços seculares de convivência que se darão através de milhões de africanos que no período colonial, depois no período imperial, enquanto que existiu escravidão, vieram para o Brasil para trabalharem como escravos, frutos de diversas etnias, vieram pelo tráfico negreiro, e com esses seres humanos, esses africanos, foram vítimas dessa violência, vieram também as suas culturas, seus idiomas, suas religiões, que com a vivência deles aqui no Brasil, no continente americano, alguns desses aspectos culturais foram ressignificados por meio dos contatos estabelecidos com os povos indígenas que viviam, com os europeus, e esse contato deu origem a diversas manifestações culturais, como o samba, a capoeira, o candomblé, as congadas, o maracatu, alimentação, palavras no vocabulário de origem africana que estão incorporadas na nossa cultura. Durante esse período em que vigorou a escravidão, nós vamos ter várias formas de resistência desses africanos e de seus descendentes que vão viver aqui. E uma dessas formas de resistência que ficou muito famosa na história foi a formação das comunidades quilombolas, formada por esses africanos e seus descendentes escravizados que não aceitaram, ou buscaram meios de fugir à condição de escravo e buscar a liberdade, e mesmo com o fim da escravidão, essas comunidades persistiram como comunidades de afrodescendentes que continuaram mantendo aspectos da sua cultura herdada a seus antepassados, vivendo nessas comunidades de caráter rural. Então, a maior parte dos africanos que chegou ao Brasil falava idiomas derivados de dois grandes grupos linguísticos do continente africano, o sudanês e o banto. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho dessa África negra. Falar do continente africano é sempre muito difícil, podemos considerar que é um continente multicultural, com várias civilizações, povos de diferentes grupos étnicos, religiosos, linguísticos, que ocupam o continente. Mas a gente vai focar um pouquinho em algumas dessas civilizações, desses povos, que de alguma maneira tiveram ligação também com a história do nosso país, por conta da questão do tráfico negreiro e da escravidão. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente pode, separando, como se fosse uma linha do tempo, ver diferentes formas, diferentes olhares do europeu sobre a África. Então, assim, na antiguidade, os europeus tinham muito pouco informações sobre a África, os viajantes da época conheceram inicialmente territórios localizados ao norte do deserto do Saara, bem próximos ao mar Mediterrâneo. Então, assim, a maior parte dos contatos dos europeus na antiguidade se deram com aqueles povos saarianos ou subsaarianos, os egípcios, os núbios, que ficavam um pouco mais abaixo ali da região do Egito Antigo. Então, assim, a maior parte do continente europeu tinha muita pouca informação sobre o continente africano como um todo. Já no período da Idade Média, representações fantasiosas divulgadas por viajantes europeus contribuíram para disseminar o preconceito em relação aos africanos. Então, nós temos, assim, representações em livros, falando dos demônios com a pele negra. Havia também a crença de que as condições climáticas da África provocavam deformidades físicas e morais seus habitantes. Então, a gente já percebe, nesse contexto da Idade Média, seja por preconceito religioso, ou preconceito étnico, racial, representações extremamente preconceituosas em relação àqueles que viviam no continente africano. Na Idade Moderna, com a expansão marítima, a colonização da América,
a formação de colônias na Ásia, Oceania e no próprio continente africano, né, os europeus que irão explorar, né, terras na África, que irão explorar a mão de obra africana por meio do tráfico negreiro, continuarão alimentando, né, esse tipo de representação discriminatória, preconceituosa e negativa sobre a África e os que viviam na África, ao descrever, né, de maneira preconceituosa os hábitos e costumes dos povos africanos. Aí, já mais recentemente, né, já na idade contemporânea, a gente tem, né, de certa maneira, o legado do preconceito europeu em relação à África, né, ainda se mantém, ainda se faz sentir por meio dos estereótipos disseminados pelo mundo a respeito dos africanos do seu continente, ou seja, a questão do racismo, né, aquele tipo de onde que a África é subdesenvolvida, né, um continente de pobreza, de miséria, né, os africanos querem fugir de lá e ir para outras regiões. São falas, né, também que pegam situações específicas, né, às vezes de algumas regiões que estão com conflitos, guerras civis, fomes, epidemias, e se generaliza esse tipo de fala preconceituosa em relação à África e às pessoas que vivem lá até os dias de hoje. Mas, né, devemos lembrar que, assim como qualquer lugar do mundo, o continente africano é um continente plural, com diversos povos, civilizações, maneiras de ver o mundo, né, com diferenças sociais, né, com grupos que desfrutam, né, de grandes riquezas, exercem poder, e com massas, né, grupos humanos também que vivem na pobreza, miséria, como em outras partes do mundo. Então, agora vamos seguir um pouquinho a nossa viagem, falando um pouquinho, né, da África entre o período aí da Idade Média e o contexto da Idade Moderna, pela relação que vai ter com o nosso país, o Brasil, a partir da colonização portuguesa na Idade Moderna. Então, a África antes dos europeus. Então, assim, nós temos alguns dos principais reinos africanos entre o século X e XV, ou seja, o período que seria na Europa abaixo da Idade Média. Aí, pelo mapa, podemos ver aqui, ó, o reino de Gana, aqui circulado aqui em verde, o reino de Mali, ó, aqui em roxo, circulado aqui, o Império de Songhai, essa região aqui, nós chamamos de África Centro-Ocidental, tá? O reino de Benin. Aí esses daqui são reinos bem estruturados, civilizações complexas, né, com divisão social, uma economia bem complexa, tá? Dessas regiões que estamos aqui destacando, né, desses reinos, né? Temos o reino do Congo, ó, reino dos Yorubás, e temos uma vasta região ocupada por grupos étnicos, né, que viviam desde cidades-estados, reinos, impérios, tribos, né, dos dois grandes grupos aqui dessa África Negra, aqui, ó, que são os sudaneses. Então, a gente fala essa vasta região ocupada pelos sudaneses, que apesar das suas diferenciações políticas, econômicas e sociais, né, eles tinham como comum, né, aspectos semelhantes de sua cultura e a sua língua, né, a sua língua, a matriz linguística deles, a maneira de falar. E dos bantus, que é essa região aqui também, né, da África Centro-Ocidental e Oriental, ocupada por esse grupo étnico. E a África atualmente, né, olhando o mapa, para vocês verem como é que é, né, a situação, hoje em dia, já é um continente, né, com dezenas de países, como eu falei, com vários países de diferentes formas de organizações políticas e sociais, econômicas e culturais, mostrando a pluralidade, né, desse continente tão importante para a história do mundo e do nosso país, pela ligação que temos com ele. Então, vamos falar um pouquinho, né, desses reinos africanos, né? Na região lá dos sudaneses, né, reinos sudaneses, daquele grupo linguístico que falamos, né, região mais do norte da África, região subsaariana, abaixo do deserto do Saara, vão se desenvolver importantes reinos, né, graças a esse rico comércio, né, entre a região saariana, né, e o norte da África, com essa região abaixo do deserto Saara. Então, como destaque, nós temos 3 reinos. O reino de Gana, que formou-se no século III, depois de Cristo, graças ao comércio que se estabeleceu entre os ganeses e os árabes,
trocava-se ouro e noz moscada, né, por produtos como tecidos, cobres, sal, joias, tâmaras e figos. Ele teve o seu auge, o apogeu dele entre o século VII e o XI, ou seja, durante o período da Idade Média Europeia, e a expansão islâmica, né, e a revolta de povos dominados pelo reino de Gana acabaram enfraquecendo o reino, que veio a ser conquistado e incorporado ao reino de Mali no século XIII. O reino seguinte a falarmos é o reino de Mali, que desenvolveu-se entre os séculos XIII e XVI, ou seja, da Baixa Idade Média ao iníciozinho da Idade Moderna. Como destaque na sua economia, nós temos a exploração do ouro, a noz de cola, que permanece, né, como principais produtos explorados ali nessa região. O reino do Mali sofre, né, uma conversão ao islamismo daqueles que vivem principalmente nas cidades, né, onde isso acabou sendo mais abrangente aqui no reino de Gana. A cidade de Timbuktu, né, torna-se importante polo comercial e cultural do reino de Mali, sendo uma referência para as demais. E após 2 séculos de hegemonia desse reino nessa região, o reino de Mali foi incorporado a um império que se formou ali, chamado Império de Songhai, que é o terceiro povo que iremos falar adiante. O Império de Songhai, né, vai se desenvolver no torno da cidade de Gao, né, no século XV, expandindo-se, né, conquistando até Djinet e Timbuktu. O poder no Império Songhai era centralizado nas mãos do imperador, que era assessorado por uma nobreza, né, que ajudava ele no governo. Essas 2 cidades, Djinet e Timbuktu, né, são cidades que vão ser centros culturais, abrigando milhares de estudantes, onde o islamismo vai encontrar um grande desenvolvimento nessa região, né, a religião islâmica, né, muçulmana. E esse império ele acaba chegando ao fim com a invasão de Timbuktu pelos marroquinos, que vindo, né, da região ao norte do deserto do Saara, acabam invadindo e conquistando essa importante cidade do Império Songhai, levando à decadência dele. Em relação a um outro povo importante, nós temos os chamados Iorubás, né, que os povos iorubás constituíram, né, sociedades urbanas no território correspondente do sudoeste da atual Nigéria. Grande parte dos africanos escravizados que foram para a Bahia, né, e parte do Nordeste brasileiro, e também um pouco aqui para o Sudeste, também, chegando ao Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, são de origem iorubá. A sua contribuição fundamental, né, para a cultura brasileira, né, se dá através de aspectos da língua, de expressão religiosa, né, como candomblé. Temos também, né, hábitos alimentares. Então, a influência iorubá na formação da cultura brasileira, né, ao longo da colonização, enquanto perdurou a escravidão e depois pelos seus descendentes, é muito impactante. E, dentre esses reinos iorubás, nós destacamos 2 aqui. Nós temos uma cidade-estado, a cidade-estado de Ifé, que originou-se, né, de um conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes formado por volta do século VI, depois de Cristo, e que, graças à sua posição privilegiada, né, dessa cidade, tanto econômica quanto culturalmente, tornou-se um importante entreposto comercial e centro religioso. A sua arte destaca-se, né, pelo refinamento, principalmente esculturas, né, feitas de bronze e terracota, esculturas humanas. E por volta do século XVI, essa cidade-estado de Ifé acaba declinando economicamente, mas se manteve como um centro de peregrinação religiosa dos povos iorubás. Nós temos também o reino de Benin, que vai se desenvolver entre os séculos XII e XIII, depois de Cristo. É habitada por povos chamados Edos, né? A região de Benin ela vai se dividir em diversos mini-estados, né? Reinos, cidades-estados, que aos poucos foram se fundindo, criando uma unidade entre eles. E o reino de Benin tinha como principal atividade econômica o comércio, e por volta do século XV, né, os próprios europeus já figuravam como seus parceiros nos negócios. E eles, né, obtinham, lá do reino de Benin, escravos, tecidos, marfim e pimenta. A sua riqueza cultural também se traduz na arte, com a fabricação de esculturas de cobre e bronze,
e esse reino acabou sendo desintegrado no final do século XIX pelos britânicos. Na época do imperialismo, né, os britânicos conquistam a região e acabam com esse reino africano, passando a dominar lá como uma colônia deles. Temos também os povos bantus, né, formados há milhares de anos. Os povos bantus ocupam a região, né, centro-sul do continente africano, né, desde por volta de 1000 a.C. Grande parte também dos escravos trazidos para o Brasil eram dessa etnia, dos bantus, né, e sua presença vai se fazer muito forte na nossa cultura por meio da música, da arte, da dança, né, de cerimônias também da cultura afro-brasileira. Como destaque aqui, nós temos o Reino do Congo, que é formado por povos bantus, né, que foi fundado por volta do século XIV na África Centro-Ocidental, que vai desenvolver um importante comércio de tecido, sal, metais e derivados de animais. No final do século XV, né, por meio de um contato comercial, né, com o navegador Diogo Cão, português, né, o Reino do Congo estabeleceu fortes relações com os portugueses, né, formando um importante fluxo de comércio entre o Reino do Congo e Portugal. Portugal passa a influenciar o rei do Congo, né, conhecido como Manicongo, que acaba se convertendo ao cristianismo e permite uma presença cada vez maior dos portugueses na região, e com isso o Congo se torna um reino cristão e expande sua fé para outras partes da África, né. O catolicismo formado no Congo caracteriza-se pelo sincretismo religioso, pois mistura crenças congolesas, né, locais com o catolicismo. Aí, na segunda metade do século XVI, né, relações entre Portugal e Congo entram em declínio, tem alguns conflitos entre eles, mas eles ainda mantêm ainda por séculos, né, relações comerciais, principalmente na compra de escravos africanos vindo dessa região do Congo, que eram direcionados para o Brasil colônia. Bom, de uma maneira geral, gente, esses grupos, sejam essas cidades, esses reinos, esses impérios, ou as próprias tribos, né, elas tinham como uma forma de organização social, né, e familiar, em que era visto por diversos desses grupos a fertilidade como essencial, né, de grande parte dessas culturas africanas, né. Eram sociedades em que o número de filhos, né, ele, de certa maneira, representava o prestígio de uma família. Então, as mulheres que eram férteis, né, eram mulheres que tinham muitos filhos, elas eram sempre muito disputadas, né, pois a fertilidade, a quantidade de descendentes expressava, né, influência dentro de uma comunidade. No geral, né, essas sociedades, né, aceitavam poligamia, então, né, aqueles que poderiam, né, no caso, principalmente os homens ricos, aqueles que poderiam manter várias mulheres, poderiam casar com várias e ter até centenas de filhos com essas mulheres, mostrando o seu poder econômico, influência na sociedade. Nessas culturas também africanas havia a noção de responsabilidade coletiva, né, em que, no geral, as pessoas trabalhavam para o bem da coletividade. Então, isso mostra, né, muito de uma herança tribal também, dessa ideia de que o bem comum que deveria ser preservado, apesar de haver, né, a escravidão desses grupos africanos, né, principalmente por meio de guerras e conflitos que aconteciam entre essas cidades, reinos, impérios ou entre tribos, né. Então, nós temos aqui, para destacar, as mulheres, né, a importância delas, né, na procriação, para a geração da descendência, né, na agricultura também, na criação de animais, né, responsáveis também por tarefas domésticas e por práticas de artesanato. Os homens, no geral, né, são aqueles que vão fazer aquele serviço para preparar a área para plantio, responsável pela construção das casas, né, habitações, caça, guerra, né, eram atividades que eram um tipo de divisão sexual do trabalho nessas sociedades africanas. E os idosos, pela sua experiência, né, sua vivência, ficavam mais responsáveis pelo culto aos ancestrais. Então, assim, aí a partir desse contexto, né, de um contato com a expansão comercial marítima europeia, dos europeus com os povos africanos, né, fluxos comerciais de mercadorias e de tráfico de seres humanos vão ser estabelecidos, né, entre o continente africano e as colônias europeias. E isso vai se acontecer aqui também, né, se reproduzir aqui no Brasil, a partir do momento que o Brasil foi uma colônia portuguesa e que usou muita mão de obra escrava,
no seu processo de colonização. Então, a escravidão africana e o comércio transatlântico de escravos. A escravidão na África era praticada desde os tempos mais remotos. Em geral, escravizavam seus inimigos, os prisioneiros de guerra, os condenados por crimes e os que não pagavam suas dívidas. Os árabes, né, que foram para a região, que converteram povos africanos, também praticavam escravidão. Eles adquiriam escravos africanos, né, e de outros grupos étnicos, né, como eslavos, búlgaros, gregos e turcos, e os comercializavam nos mercados muçulmanos. Com a chegada dos europeus no século XV, né, a partir da expansão marítima, o comércio de escravos se torna uma atividade fundamental no Oceano Atlântico. E os portugueses, que acabaram sendo os precursores, os primeiros exploradores, né, desse comércio atlântico, né, estabeleceram acordos com várias elites, reinos, cidades e impérios africanos para organizar um tráfico negreiro, né, que é uma atividade marcada pela violência, né, da escravidão de centenas, né, de milhares de pessoas anualmente, né, chegando à casa de milhões ao longo de todo o período que existiu a escravidão, do século XVI ao XIX, que também reteria altos lucros, não só para Portugal, mas para a Holanda, Inglaterra e França, que também traficavam escravos africanos para suas colônias. Então, a gente pode falar que esse processo, né, de exploração da mão de obra escrava, tráfico negreiro, né, a vinda de milhões de escravos para o continente africano, ela vai ser responsável por uma diáspora africana entre os séculos XV e XIX, em que milhões de africanos foram trazidos à América como escravos e gerando uma grande descendência, né, em vários dos países que hoje existem no continente americano. Para a gente finalizar, né, nós temos uma tabela mostrando, né, desde os anos de 1600, ou seja, o século XVII, até o século XIX, né, a entrada, o desembarque de escravos africanos no continente. Então, nós temos uma tabela mostrando as Antilhas Francesas, né, são colônias francesas no Caribe, a América Britânica, né, e depois da independência, os Estados Unidos, e a América Espanhola, e, por último, o Brasil. Vocês olhando aqui para o quadro, dá para perceber claramente, gente, que durante quase todo, né, esse período, majoritariamente, né, se vocês repararem, a região que mais vai receber escravos, seja no período colonial ou depois da independência, será o Brasil. O Brasil será o maior destino de escravos africanos vindo pelo tráfico negreiro para trabalharem como mão de obra aqui no Brasil. Bom, gente, então estamos encerrando agora a nossa aula, né? A ideia de hoje foi trabalhar um pouquinho com vocês da questão, né, dos povos africanos no contexto entre um pouco da Idade Média e Idade Moderna e mostrar, né, que nós, né, enquanto brasileiros, somos muito tributários, muito devedores da influência, né, desses povos em nossa cultura. Apesar de eles terem sido vítimas de um processo de violência que foi a escravidão, né, a herança cultural, nos seus mais diversos aspectos dos povos africanos, está presente, né, em nossa sociedade, né, e nas pessoas que aqui vivem. Obrigado e até a próxima.